e saiu uma oportunidade que foi um processo seletivo para mediador da Polícia Civil. Mediador? Fala mais um pouquinho sobre essa mediação. Essa mediação foi idealizada pelo delegado Dr. Anderson Alcântara, se eu não me engano foi em 2005, onde ele começou a verificar que existia inúmeras ocorrências daqueles crimes de menor potencial ofensivo. Certo. Então o que ele fez? Ele começou a adotar a prática de mediação policial na Delegacia Leste, Primeira Leste da Polícia Civil. E trouxe o piloto. E trouxe resultados muito efetivos, porque quando a pessoa procurava a delegacia para registrar um crime ali de menor potencial ofensivo, pode ser que aquele conflito vivenciado poderia chegar num crime mais sério, num crime mais grave. Certo. Então ele adotou a mediação. E o que é a mediação para as pessoas entenderem? Explica para a gente o que é mediação e qual que é a diferença entre mediação e conciliação. A mediação é o seguinte, a mediação é um procedimento, de justiça restaurativa, onde o mediador, nesse caso policial, ele facilita o diálogo entre as partes. Mas só que a diferença do mediador para o conciliador é que o mediador, mesmo que ele enxergue ali uma solução, ele não pode dar qualquer tipo de sugestão, porque é a parte que tem que decidir como que ela vai resolver aquele conflito que ela está vivenciando. E na conciliação não. Na conciliação, se as partes não conseguirem resolver aquela demanda, aquela questão, aquele conflito vivenciado, no caso lá seria uma demanda judicial, o próprio conciliador ele pode sugerir uma solução para as pessoas resolverem aquela situação. E a mediação é mais difícil exatamente por isso. Pode ser que o mediador ali, ele consiga, na visão dele, na percepção dele, ele consiga enxergar uma solução viável para resolver aquele conflito, mas as partes ainda não enxergaram. E talvez aquilo que é bom para o mediador, o que é bom, a solução que ele está percebendo na hora, talvez seja bom para ele, mas não seja bom para as partes. Então, por isso que ele funciona como facilitador. Ele só facilita o diálogo. Ele não pode adaptar. Exatamente, entre as partes. Eles colocam as partes também em pé de igualdade, para as partes poderem discutir e alcançar um resultado bom para ambos, Então, é interessante. Quando eu vim para a mediação, eu vim um pouco preocupado. Realmente, eu não sabia. É uma área diferente da área muito diferente da questão da área operacional, diferentíssimo da área operacional, e eu não tinha aquela certeza de como que funcionaria a questão da mediação. Mas aí eu fiz nós fizemos um curso também na Cadepol, um curso muito bom, que foi, o processo seletivo foi inclusive muito rigoroso. Certo. E quem era a coordenadora da mediação, hoje é a doutora Letícia. A nossa chefe de polícia, a 01. Doutora Letícia, um abraço, doutora. Ela 01. Ela que era coordenadora? A coordenadora da mediação. E você falou que começou na Leste, depois expandiu para... Começou na Leste, aí depois teve esse processo seletivo e decidiram aplicar os núcleos de mediação em várias delegacias aqui de Belo Horizonte. Nas regionais? Nas regionais. Aí passou a ter na Regional Noroeste, na Regional Sul, inclusive em regiões metropolitanas, Vespasiano, e abrangiu então a questão da mediação. E o processo seletivo, inclusive, tinha como parte desse processo seletivo um curso de formação na Cadepol que durou praticamente uma semana. Então eu fiz esse curso de mediação pela Cadepol, preparou todos os mediadores ali para enfrentar a questão da mediação com mais seriedade, entender como que funciona a mediação e até mesmo para fazer aquele acolhimento correto das delegacias. Então foi muito interessante e além do curso eu fiquei até muito interessado com relação à mediação policial, aí fiz os 2 cursos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, mediação 1 e mediação 2, fiz alguns cursos junto à Academia da Polícia Militar de Polícia Comunitária e tive algumas experiências maravilhosas na mediação. Você falou um ponto-chave aí. Conta um caso que te marcou muito na mediação, para o pessoal entender que, infelizmente, o pessoal às vezes tem aquela... não entende o que é mediação, nem acha que nem é serviço de polícia, mas na verdade é serviço de polícia. A mediação é uma coisa muito bacana. Eu gostaria que você
contasse pra gente esse caso que marcou demais a sua vida. A mediação realmente tem, até entre os próprios policiais, acha que mediação em si não é um caso, principalmente da Polícia Civil, que é a polícia repressiva, né? Tem um certo preconceito sim. Mas só que a mediação é muito importante em vários aspectos. Um dos aspectos é que a gente acolhe as pessoas que comparecem naquela delegacia, a pessoa que já está vivenciando um conflito, porque a pessoa, quando ela procura a delegacia, ela não está, em momento algum, querendo estar dentro de uma delegacia. Ela está realmente passando por um problema que quem consegue resolver é a polícia, né? Na maioria das vezes. Então a pessoa procura a delegacia e a mediação, inclusive a gente no curso, inclusive por orientação da coordenação, até pelos preceitos mesmo da mediação, que a gente deve fazer uma orientação ali qualificada para aquelas pessoas que procuram a delegacia. Então, para as pessoas entenderem como que funciona realmente a mediação, né, para dar um exemplo bem claro, por exemplo. Então, como que funciona a questão da mediação na parte bem prática? A pessoa registra uma ocorrência, sempre aqueles crimes de menor potencial ofensivo, certo, onde a pena é inferior a 2 anos, né, para as pessoas entenderem, porque, por exemplo, um caso de homicídio não tem como fazer mediação, uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal grave, não tem possibilidade nenhuma de fazer a mediação policial. Então a mediação é feita sempre nesses casos de menor potencial ofensivo. Perturbação do sossego, perturbação da tranquilidade, injúria, calúnia, difamação, uma ameaça. Então as pessoas procuraram uma delegacia para registrar a ocorrência como vítima. Vamos colocar um caso que eu de exemplo aqui. Inclusive hoje eu estou falando isso aqui porque virei amigo dos envolvidos, porque a mediação também tem um critério de sigilo, que aquela demanda não pode ter qualquer tipo de informação a respeito, mas hoje é porque eu conheço o demandante, o demandado, e inclusive já até autorizaram eu contar essa história, que foi uma história que serve realmente para dar exemplo, que a mediação policial funciona. Ilustrar bem, né? Exatamente, traz resultados bem efetivos. Nesse caso, um senhor registrou uma ocorrência por perturbação da tranquilidade, e ele dizia que na casa dele, durante o período da manhã, ele ouviu um som altíssimo, daquelas músicas de academia, e atrapalhava toda a rotina dele, não só de trabalho, como a rotina dos filhos com relação à questão dos estudos. Então, e era todos os dias, era rotineiro esse barulho constante, que era constante e vinha em determinado horário, e esses barulhos eram oriundos da vizinha dele, e ele não tinha aquela coragem. Até hoje as pessoas têm esse medo de conversar, né? A gente não tem esse hábito de conversar, de dialogar, de procurar tentar solucionar aquele conflito vivenciado. Então ele procurou a delegacia para registrar a ocorrência de perturbação da tranquilidade. Certo. Hoje teve uma mudança legislativa, né? Mas era perturbação da tranquilidade. E com relação a essa perturbação da tranquilidade, ele registrou a ocorrência, eu já vou exemplificando, né, como que funciona. Ele registrou a ocorrência com essa tipificação, a ocorrência vai para o delegado, que na época era o Dr. Jorge, gestor do núcleo na Noroeste. Certo. O delegado, ao verificar que realmente cabia mediação policial, ele despachava essa ocorrência para o núcleo de mediação. No núcleo de mediação, a gente convidava o autor, né? O autor, na verdade, convidava a vítima, né? Que passa a ser o demandado dessa mediação. A vítima comparecia na delegacia. A gente já explicava com relação a como que funciona a mediação, que a mediação não vai restringir a possibilidade dela representar criminalmente pelo crime de perturbação da tranquilidade, mas que era uma possibilidade depois de uma entrevista. Eu estou falando de forma bem resumida, né? Certo. Depois de uma entrevista, a gente oferecia a oportunidade da vítima conversar com a autora no núcleo de mediação, isso logicamente no terceiro encontro, caso a autora aceitasse. A autora que eu falo é a autora da ocorrência policial. Na mediação não existe autora e nem existe vítima, então é demandante e demandado. Mas a primeiro momento, o demandante que procurou a delegacia de polícia é uma vítima, ele registrou a ocorrência é uma vítima.
Então, quando ele comparece no núcleo de mediação e ele aceita participar da mediação, que é um terceiro encontro, onde eles vão sentar numa mesa redonda e discutir como que eles podem solucionar o conflito vivenciado, ele aceitando a participar, a gente entra em contato com uma carta convite, que é feita para a autora, mas apesar de ser uma carta convite, ela sabe que existe um registro policial que foi feito pelo autor. Mas essa carta convite, ela comparece lá no núcleo de mediação através de uma carta convite. Com essa carta convite, ela comparecendo na delegacia, a gente explica para ela o que motivou a presença dela na delegacia, certo. Inclusive informando que é um núcleo de mediação, como que funciona a mediação, que existe um mediador ali para facilitar o diálogo entre as partes, que o que está acontecendo, que ela foi convidada a comparecer no núcleo de mediação, e depois tem uma entrevista, que demora muito tempo essa entrevista, até para entender o que realmente aconteceu. E nesse caso, só para vocês terem ideia, o que me surpreendeu foi que essa senhora, não vou falar o nome, né, até para por questão de sigilo, mas ela informou o seguinte: eu não conhecia nem essa realidade. Ela informou que ela era professora de uma academia até muito conhecida, e ela teve uma doença muito rara e começou a perder a visão. Por ela perder a visão, as alunas que eram alunas dela na academia decidiram fazer a aula na residência dela, tendo visto que ela foi despedida do emprego. O pessoal da academia mandou ela embora, ela não participava mais dos quadros da academia, de funcionário da academia. Aí as alunas, sensibilizadas com a situação dela, decidiram de fazer as aulas na residência dela. Na casa dela. E ela ficou assim, muito sensibilizada com essa situação, e até mesmo na delegacia ela já tinha aquela dificuldade de se locomover. Ela já estava fazendo uso de muleta, inclusive o marido dela acompanhou ela até a delegacia, e ela explicou toda essa situação. E quando ela explicou toda essa situação, nós marcamos ali o núcleo de mediação, porque é o terceiro encontro, né? Terceiro encontro. Aí no terceiro encontro aí já fica o demandante, aí já não existe vítima nem autor. Demandante e demandado. O demandante compareceu na data e horário marcado, e eles se sentaram. Na maioria das vezes a gente já pede o demandante a informar para o demandado por qual motivo que ele procurou a delegacia, até para ele explicar o que trouxe ele no núcleo de mediação. E quando ele começou a explicar que o barulho começou a perturbar a rotina dele com relação à própria família, essa senhora começou a explicar o motivo. O som estava alto, que ela tinha perdido parcialmente a visão, que ela estava com uma doença muito séria, muito grave, e que as alunas ficaram sensibilizadas com essa situação e decidiram por fazer a aula na residência dela. E uma coisa bacana é que ela falou que ela não fazia nem ideia que o som estava perturbando ele. Que inclusive ele poderia chamar em sua residência caso o barulho realmente estivesse incomodando. E juntos, o demandante ficou super sensibilizado aí com a situação dela, né, em virtude até mesmo dessa questão plausível das próprias alunas de irem na residência dela, de participar dessas aulas. Aí eles começaram a conversar a melhor forma de resolver a questão do barulho. Começaram a mostrar, a viabilizar a possibilidade de mudar o local onde seria feita essas aulas, inclusive no fundo do imóvel dela. Os horários, começou a pensar, o que eles pensaram? A questão da acústica. Vamos colocar uma acústica aqui numa das salas no fundo, que aí vai resolver a situação, e a gente vai vendo se melhorou, se não melhorou. Que bacana. E eles conseguiram solucionar essa situação. Depois o demandante me procurou dizendo que a própria filha, os próprios familiares estavam fazendo aula com ela na residência. Então uma situação que conseguiu, assim, foi resolvida de forma muito prática e que trouxe um resultado muito efetivo e que com certeza não vai haver outras ocorrências policiais. Com certeza. A gente conseguiu resolver ali a origem do conflito, né, e solucionar através da mediação policial.
É tão marcante quanto um tiroteio, né? Todo um tiroteio, né? Essa até é mais marcante. Mais marcante, porque o demandante, ele inclusive, quando ele ouviu a história dela, nossa, ele chorou, pensou, ele se sensibilizou, porque é uma pessoa boa também, né? Que já se sensibilizou e já viu como que ele iria resolver a situação. Viraram amigos. Os dois, além de ter uma boa relação como vizinhos, eles praticamente viraram amigos. Inclusive as famílias, elas têm criaram uma rotina de confraternizarem juntos nas datas especiais. Ficou uma coisa que legal. Bacana. Polícia Civil não é só tiroteio, prender os outros, não. Porrada, tiro e bomba, né? Não, Tem mais uma pra gente aprender, né? Tem a questão da mediação. E sem preconceito pra mediação.